Raras vascaínas, raros vascaínos, agora com o microfone funcionando. Estamos chegando à 15ª edição, episódio número 15 do Vasco para Poucos. Dessa vez com live, né? Live por quê? Porque estamos na semana de aniversário do Vasco, né? 126 anos da mais pura paixão por esse clube enlouquecedor no futebol brasileiro. Não tem clube igual. E é não, mas não tem porque não ganhou, porque caiu, porque não caiu, não me importa, não me importa. A frase termina no ponto final. Não há clube igual ao Vasco da Gama no futebol mundial. Ponto. Acabou. Quem é Vasco sabe da verdade. Quem não é Vasco tem que fingir que essa verdade não existe, né? Então vamos fazer aqui um programa celebrativo aos 126 anos da maior instituição de futebol, com a história mais bonita do futebol mundial, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre lembrando que o Vasco para Poucos é oferecido pelo Viveiros e Palermos Advogados, a sua assessoria jurídica quando você precisar qualquer assunto jurídico para ser tratado com integridade, com respeito e com compromisso. Entre em contato no 993209005. Viveiros Palermo Advogado, patrocinador master aqui do nosso programa. Estão chegando mais, hein? Estão chegando mais patrocinadores. Calma que nós vamos chegar lá. Mas hoje o nosso patrocinador master é o Escritório Viveiros Palermo e é onde você pode tirar suas dúvidas jurídicas, ser atendido, levar seus casos, e eu tenho certeza que você vai ser atendido com a qualidade que você merece, e aí você pode falar que conheceu o escritório aqui no canal Vasco para Poucos, tá bom? 993209005. Também apoia a gente Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, na rua São Cristóvão, número 335, pertinho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já falei, vem segunda aqui em São Januário para ver o Vasco contra o Atlético Paranaense, ou na quinta, para ver de novo o Vasco contra o Atlético Paranaense, dá uma passada na Barbearia do Zé. Fala que você ficou sabendo aqui pelo canal Vasco para Poucos. Você vai ter uma resenha de altíssima qualidade, um chopp 0 grau maravilhoso. E vamos sortear. Chegou o momento, nós vamos sortear. Vou colocar os posts para quem está seguindo a gente aqui, ó, no Twitter, no ex-Twitter, né? Freud Underline Irônico, tem que seguir lá no ex-Twitter, tem que seguir no Instagram, no Vasco para Poucos, e tem, obviamente, que se inscrever no canal para participar do sorteio. Vamos sortear um corte de cabelo gratuito lá na BZ São Cristóvão, Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, apoiadora do canal Vasco para Poucos, o canal que discute e debate Vasco como precisa ser debatido, né? Agradeço a todo mundo que está assistindo a gente e, obviamente, por favor, entrem no canal, se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like, deem um dislike se preferirem, mas o importante é que vocês manifestem-se. Pode botar comentário também, mas se manifesta, que é para o YouTube ver que a gente está aqui. Nós somos poucos, somos sim, mas temos muita voz, tá? Então se inscreve e ativa o sino para você saber quando é que vai ter novas lives do Vasco para Pouco ou novos episódios, né? Esse canal aqui ele não é muito de live não, tá? É mais de episódios sobre os temas que a gente precisa debater, lives só de quando em vez. E essa semana com, né, o 126 anos do Vasco da Gama, a gente precisa de live e a live precisa de like. E o like precisa que você coloque lá o seu joinha, que você compartilhe com outros vascaínos, que você se inscreva no nosso canal e que você ative a bodeguinha do sino para você saber quando é que vai ter novo episódio, quando é que vai ter nova live. Combinado? Então eu conto muito com vocês. E se por acaso alguém quiser fazer parte, assim como o escritório Viveiros Palermos, assim como a BZ São Cristóvão, que patrocinam, apoiam o canal Vasco para Poucos, traga sua marca para aparecer aqui para os vascaínos e vascaínas raros e raras que querem debater o Vasco sob um ângulo diferente, um olhar frio de um coração quente,
né? Então entre em contato com a gente pelo e-mail, o nosso comercial vai conversar com você, assim como você pode apontar o seu smartphone agora mesmo para o QR Code que está aqui desse lado, e aí já falar com o nosso comercial para que você possa ter a sua marca estampada aqui, assim como nós temos a marca da Viveiros Palermo Advogado, nosso patrocinador master, assim como nós temos a marca da Barbearia do Zé Unidade São Cristóvão, BZ São Cristóvão, a sua marca pode estar aqui também. Mas vamos então aos nossos 5 momentos históricos, e essa será a nossa 15ª edição do Vasco para Poucos. 5 momentos históricos em que a minha paixão pelo Vasco foi colocada à prova e foi uma loucura total, né? Uma loucura total. E claro, óbvio que eu vou tentar fugir aí dos momentos históricos que são históricos para todos nós, né? Então nós temos aí a conquista do título brasileiro de 74, que eu não tive a oportunidade de ver, não era nascido. Mas temos a conquista do Campeonato Brasileiro de 89, esse eu já assisti, comemorei muito. A conquista do bicampeonato carioca de 87 e 88, que foi maravilhoso, né? Tanto com o gol do Tito em 87, quanto com o gol do Cocada em 88, aquela história fabulosa, né? De Cocada entrar aos 43, marcar aos 45, ser expulso aos 46, né, numa provocação lá ao treinador do Flamengo, falecido e finado Carlinhos, o violino, né, que havia dito para o Cocada que ele não seria jogador de futebol. E o futebol tem esses momentos, né? Ele virou jogador de futebol e fez o gol do título contra o Flamengo, quando o Carioquinha não era Carioquinha, era Cariocão, tá? Então, história do Cocada, título de 97, perda do título de 92, que foi um momento trágico para quem viu aquele time de 92 que merecia ser ultra, mega, hiper, hyper, full campeão brasileiro. Não foi. Também é um momento histórico. Taça Libertadores, gol monumental, vitória sobre o Barcelona do Guayaquil, o jogo contra o Real Madrid, em que a gente engoliu o Real Madrid, mas no final levamos o segundo gol, perdemos aquele Mundial Toyota, né? Que era disputado lá no Japão. Aquela bola do Felipe em que o Galvão Bueno até hoje grita na minha cabeça e eu não consigo me separar desse grito de só para lá dentro, Felipe, só para lá dentro, Felipe, e aquela bola vai caprichosamente para fora. Isso para mim é uma loucura, aquela bola. Eu sonho com aquela bola e choro demais, né? O que mais se aproximou daquela bola foi a fatídica bola do Diego Souza em 2012 diante do Corinthians, mas até hoje o meu grande trauma é aquela bola de 98 do Felipe, em que ele dribla metade da cidade de Madrid, ele dribla 1/3 do povo espanhol inteiro e aquela bola caprichosamente, cruelmente vai para fora. Aquilo é uma das maiores maldades que o futebol pode ser, mas futebol é isso, futebol não é justo. Futebol não é bonzinho, futebol é essa loucura, e ser Vasco é ser essa loucura quadruplicado por momentos muito loucos. Então eu selecionei um top 5 aqui, particular e pessoal, né, de momentos em que o Vasco testou a minha loucura e que eu achei muito louco e que para mim fazem parte dessa história dos 126 anos do Vasco da Gama, e eu queria apresentar para vocês. Então a gente vai começar aqui as apresentações. E deixa eu preparar aqui a tela para a apresentação entrar. E vamos começar com uma coisa que foi assim, para mim, é histórica, né? É uma situação muito, muito doida num campeonato carioca. Esse gol aqui, para mim, ele é uma loucura. É um gol do Pimentel contra o Barreira. O Vasco estava empatando em São Januário contra o Barreira. Era uma segunda-feira, era o jogo da Band. Quem se recorda, né? Quem via ali o Campeonato Carioca na boa Band, com a narração do Januário de Oliveira, né? A gente estava ali empatando com Barreira nesse jogo. E aí o Pimentel leva uma cabeça, ele vai dar uma cabeçada, leva um soco do goleiro do Barreira. Isso aí já era 47, 48
do segundo tempo, e ele leva um soco e a bola vai entrando ali caprichosamente até que o cara se atrapalha do Barreira. E ali do lado, se vocês repararem, do lado do gol vai estar então o Carlos Alberto Silva, que era o treinador do Vasco, e ele quase empurra com a boca essa bola, fazendo ar, assoprando essa bola para essa bola entrar. Esse momento para mim, gente, eu nunca esqueci esse jogo. Nunca esqueci esse jogo, porque foi um jogo daqueles bem com cara de campeonato carioca, já começando a sua depreciação, né? Então, assim, foi um jogo ruim do Vasco. Foi um jogo que o Vasco não conseguiu jogar bem. O Barreira estava empatando, mas era importante para a gente ganhar. O Barreira era um time fraquíssimo, fraquíssimo, fraco demais. E o Pimentel vai lá aos 49 do segundo tempo, não me lembro exatamente, e faz esse gol que é um gol chorado, que é um gol feio, né? Que é aquele gol que, assim, ainda leva uma pancada na cara. Reparem que ele leva um soco na cara do goleiro do Barreira, esquece a bola, ele bate na bola, a bola vai entrando e o zagueiro do Barreira, lá o defensor do Barreira, tenta de todos os modos tirar esse gol, mas ele não consegue. Esse gol aqui, para mim, ele é emblemático, ele é assim um gol que eu nunca consegui esquecer e ajudou a gente na campanha, foi importante, era importante essa vitória, conseguimos, foi muito celebrado, mas é um gol que, assim, difícil de encontrar, né? Isso aqui eu encontrei numa reportagem aí do Globo Esporte, né? Ainda com o Fernando Vanucci na apresentação, mas esse gol foi muito louco, gente, foi muito louco, de um Vasco na década de 90 ali, vivendo a era do tricampeonato, né? O tricampeonato carioca que a gente tem, e era importante vencer, e o Campeonato Carioca tinha essas coisas, né? Assim, a gente tinha times melhores e não ganhava, e empatava. Então, assim, era bem doido, assim, para falar a verdade. E esse momento, para mim, eu diria que é o quinto momento mais louco e mais alucinante que eu vivi, porque eu comemorei esse gol como se fosse um título. Como se fosse um título. A narração de Januário de Oliveira ecoando lá pela casa, o Vasco na Band lá se apresentando, um gol com esse nível de dramaticidade em todos os aspectos, né? Não apenas pela partida, mas como ele se construiu, como é que a jogada acontece. Né? Um gol do lateral, né? O Pimentel fez alguns gols importantes quando jogava como lateral do Vasco, mas não era um lateral artilheiro. Mas ele vai e me faz esse gol, deslocando ali com muita inteligência a bola do goleiro, não esperando, obviamente, esse nocaute no seu rosto, mas eu comemorei muito esse gol. Muito mesmo. Comemorei muito esse gol. E ele valeu como se fosse um gol de título para mim. Então fica aqui como quinto colocado o gol do Pimentel, lateral direito, que jogou por anos com a camisa do Vasco. O filho dele chegou a ser da base do Vasco, foi negociado. Contra o Barreira, um gol dramático em todos os seus aspectos, numa segunda noite, né? E que foi realmente muito doido. Ele leva um soco na cara, a bola vai entrando devagarinho. O Carlos Alberto Silva, que era o técnico, ele tá quase soprando ali naquela bola entrar. E fica aqueles segundos entre a cabeçada do Pimentel e a bola entrar no gol, durando uma eternidade. E ficou gravado para mim como um dos 5 momentos mais loucos, fugindo dos momentos óbvios, essa vitória do Vasco contra o Barreira no Campeonato Carioca dos anos 90. Eu acho que foi 93, se eu não me engano. Mas ficou marcado ali para mim. Então, esse foi o nosso quinto momento, né? Partindo para o nosso momento número 4, né? Um momento também que me marcou muito. Não foi um momento de gol, tá? Foi um jogo Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro de 92, que é um campeonato que eu tenho um nó na garganta até hoje, porque quem viu aquele time de 1992 jogar sabe o quanto o Vasco era merecedor daquele campeonato brasileiro. Vasco jogou demais aquele campeonato brasileiro. Vasco jogou muito.
Vasco venceu os times com muita tranquilidade, jogando demais. O Bebeto arrebentando. Edmundo surgindo, fazendo as maiores façanhas dentro de campo. Um time bem formado, uma defesa bem postada, à exceção do goleiro Regis, que falhou feio, falhou em momentos decisivos. E eu imagino que fosse época de redes sociais, ele seria bem crucificado naquela época. E teve um jogo, Vasco e Santos, aliás, Vasco e Santos naquele campeonato foram jogos extremamente difíceis, foram jogos assim bem loucos mesmo, Vasco e Santos naquele campeonato de 92. E teve um jogo que era muito importante o Vasco ganhar para o Vasco poder ir para a final, né? Quem não lembra daquele campeonato de 92, ele tinha umas regras meio loucas, mas era aquele modelo em que os 8 primeiros se classificavam, se dividiam em 2 grupos, mas não jogavam eliminatórias, não. Aí eram todos do grupo contra todos, né? E jogos de ida e volta. E o primeiro colocado de cada grupo ia para a final, né? Então no grupo do Vasco estava Vasco, Flamengo, São Paulo e Santos. Era o grupo que o Vasco pegou. O Vasco foi o primeiro colocado da fase de classificação, né? Se fosse por pontos corridos, o Vasco tinha ganho com pontuação larga, né? Mas não era pontos corridos, era. Eu não sou fã dos pontos corridos, mas não era. E aí chegou na segunda fase, o Vasco vai para esse grupo, junto com São Paulo, Flamengo e Santos. E é um grupo tão louco que na última rodada o Vasco enfrenta o São Paulo e São Januário, com o Maracanã enfrentando o Santos, com o Flamengo enfrentando o Santos no Maracanã, ao mesmo horário, né? Uma época pré-BEP, né? Pré-BEP, né? BEP que hoje não aceita, né? Que o Vasco receba o Fluminense para jogar seus jogos em São Januário. E a torcida tricolor vai lá e diz: nós não temos nada a ver com isso. Quem não quis que jogasse lá em São Januário foi o BEP. Como se o BEP não fosse um braço institucional racista e preconceituoso do Estado que há pouco tempo deixou São Januário fechado sem razão nenhuma, por meses, né? Tudo bem. Fecha esse parênteses, tá? Mas não tinha BEP naquela época, então Vasco jogava em São Januário para 30, 40 mil pessoas. São Januário tinha uma lotação que ninguém sabia ao certo quanto era. Flamengo botava 100 mil pessoas no Maracanã ao mesmo tempo, porque todos os jogos da última rodada foram ao mesmo tempo. E se jogava, e se vivia, né? Então, desculpinha de BEP para mim de que não pode jogar clássico em São Januário, sinceramente, passa para depois. Fato é que houve um jogo Vasco e Santos que era muito importante o Vasco ganhar. O Vasco abre 1-0, o Santos empata, e aí tem uma bola do Bebeto, que estava jogando o fino da bola antes de ir para o La Corunha. O Bebeto estava jogando o fino da bola e ele passa para o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite mata ela. Não tinha VAR, obviamente, naquela época, né? Não existia VAR, não existia nada disso. Essa passada de bola do Bebeto, ele mata, ele estica o braço, mas para mim ela bate no ombro, né? Eu nunca vou aceitar que essa bola foi mão. E ele ainda leva cartão amarelo, como se ele tivesse dado um tapa na bola, né? Para mim, ele matou no ombro, ele faz o segundo gol. Esse gol seria importantíssimo para o Vasco ir para a final. Esse gol seria fundamental para o Vasco ir para a final, mas o gol foi anulado. O Roberto Dinamite ainda levou o seu cartão amarelo e esse gol acabou fazendo com que a última rodada fosse uma rodada muito louca dessa fase, como eu disse, Vasco jogando com São Paulo em São Januário, Santos jogando com o Flamengo no Maracanã e com as seguintes possibilidades de definir o primeiro colocado que iria para a final. Se o Vasco, se o Santos vence o Flamengo no Maracanã, o Santos seria primeiro colocado e iria para a final. Se o Flamengo vence o Santos no Maracanã, o Flamengo seria o primeiro colocado e iria para a final. Se houvesse empate no Maracanã e o Vasco vencesse o São Paulo em São Januário, o Vasco iria para a final. Se houvesse empate no Maracanã e o São Paulo vencesse o Vasco em São Januário, o São Paulo iria para a final, né? E o São Paulo ele tinha uma vantagem a mais
porque o São Paulo não dependia do empate para ir para a final. O Vasco dependia do empate entre Flamengo e Santos. São Paulo não. O São Paulo precisava vencer o Vasco. E o Vasco dá de 3-0 no lombo de São Paulo. Né? O São Paulo tem esse hábito de ser um freguês nacional costumeiro do Vasco. Né? 3-0, estava lá nesse fatídico jogo, que não é o que está aparecendo na sua tela, tá? Que fique claro. E a torcida pede para entregar o jogo. Né? A torcida canta para entregar o jogo. São Januário já não estava lotado, torcida bem desanimada, tinha empatado e perdido para o Flamengo. Foram 2 empates com o time do Santos, né? Um por 3-3, outro por 1-1. E esse gol aí, anulado do Dinamite, seria fundamental para ter colocado o Vasco na final daquele campeonato que ele merecia vencer. Né, aquele ser tricampeão em 1992. E esse gol foi anulado e até hoje eu tenho pesadelos com esse gol, porque para mim Roberto Dinamite não põe o braço na bola. Para mim Roberto Dinamite mata ela no ombro, faz o segundo gol, era o que seria o gol da vitória da gente, né? O Roberto sai do banco, né, para entrar e ainda me leva cartão amarelo. Eu fiquei enlouquecido nesse gol. Fiquei completamente enlouquecido nesse gol anulado. Enfim, daqueles momentos assim bem bizarros de anulação de gol do Vasco. Vai ter gente que vai querer aproximar a câmera. O único lance que eu achei de vídeo foi esse, então não achei outras câmeras. Mas assim, vai ter gente dizendo que era para ser, que era. E para mim ele não bate no braço e virou um momento inesquecível do Vasco. Para mim, infelizmente, triste, mas assim, para mim o Vasco merecia ter ganho esse jogo por 2-1. Foi um jogo dificílimo. Os jogos entre Vasco e Santos, como eu disse, foram muito parelhos nesse campeonato, mas o Vasco merecia ter ganho esse jogo por 2-1 e houvesse ganho, não houvesse sido anulado esse gol do Roberto Dinamite, que para mim ele mata no ombro. Enfim, a gente estaria e teria chegado à final, mas não só foi anulado, como nosso ídolo maior de todos ainda leva cartão amarelo. E aí depois a história, 92 acontece, o Flamengo ganha do Santos, o Vasco ganha do São Paulo, a torcida pede para o Vasco entregar o jogo, o Vasco, obviamente, os jogadores não entregam o jogo, né? Obviamente, são profissionais, não entregam o jogo, e o Vasco não vai para a final Flamengo e Botafogo. A gente sabe que o Botafogo também tinha um time muito bom, o time do Botafogo em 1992, né? E acaba que o Flamengo sai campeão daquele torneio. Enfim, esse quarto momento aí para mim foi bem marcante, né? Então eu também, foi um dos momentos que eu xinguei muito na TV, meu avô vivo ali comigo e a gente xingando demais o árbitro. Não foi mão, não foi mão, enfim, foi desesperador, né? E é o quarto momento aqui do top 5 momentos em que foram pura paixão, pura loucura, como é pura paixão e pura loucura torcer pelo Vasco da Gama. Vamos agora para o nosso terceiro momento, né? Terceiro momento que a gente tem aí do Vasco, para mim é um momento que eu lembro com muita alegria, cara. Esse jogo também foi muito legal e por acaso é Vasco e Santos. É Vasco e Santos, mas não estamos mais em 92, estamos no Campeonato Brasileiro de 1995, estreia do campeonato, Vasco e Santos. Uma virada louca, épica, o Vasco como time na virada, o Vasco estreando as suas contratações, a maior das contratações que era então o Leonardo, e estreando também o seu contrapeso, né? Vindos do esporte. Leonardo, que era grande contratação, faz gol nesse jogo, Valdir faz 2 gols, a gente vira lá contra o Santos na Vila Belmiro, um jogo de uma virada, a torcida do Santos indo embora, um jogo assim muito louco. E além do Leonardo, que jogou muito esse jogo, se esperava demais do Leonardo, ele veio com uma grande contratação do Sport Recife, veio também o seu contrapeso. Aquele que, na narração do Januário de Oliveira, tinha nome de craque, Juninho, e que depois vai ser conhecido como Juninho Pernambucano, né? Então, esse momento, para mim, ele é muito especial, porque, assim, quando o Juninho faz esse golaço, além do jogo ter sido muito delicioso, porque foi emocionante, foi com virada, foi cheio de todas as emoções que ser vascaíno a gente tem,
ele tem esse golaço do Juninho. Reparem no golaço que o Juninho faz. Né? Foi o quarto gol do jogo. O Juninho faz esse golaço com aquela batida. E foi a primeira batida na bola dele com a camisa do Vasco que a gente depois ia se acostumar e que a gente depois nunca mais iria esquecer, né? O Juninho Pernambucano colocando essa batida na bola, que a gente nunca mais vai esquecer dessa batida na bola. Então, assim, esse momento é muito especial porque ali no momento, eu não vou dizer para vocês, não vou mentir aqui para vocês, dizer assim, eu vi que ele seria tudo que ele foi, não, mas assim, foi um baita de um golaço, né? Eu celebrei vendo o jogo, né, gritando pela casa do golaço, indo para a janela gritar golaço, etc e tal. Mas é um momento especial porque é a primeira vez de uma cena pela qual nós iríamos ver durante toda a carreira do Juninho com a camisa do Vasco. Olha que batida. E pela qual nós iríamos nos apaixonar, né? Eu até me emociono em falar isso, porque era isso, né? Tipo, a gente ia entender depois o que o Reizinho ia fazer com a gente e quantas batidas ele fez gols assim, mais lindos, mais belos, como o gol que a gente canta e entoa nas arquibancadas até hoje, o gol monumental, que para mim é o gol do título da Libertadores, né? Embora a final tenha sido contra o Barcelona de Guayaquil e os gols no jogo decisivo lá em Guayaquil tenham saído dos pés do Juninho, né? 2 lançamentos, tanto para o gol do Donizete quanto para o gol do Luizão. Mas a verdade é que eu acho esse momento muito mágico. Porque, assim, que cartão de visitas, né, esse jogador traz pra gente, né? Olha como é que o Juninho se apresenta no seu primeiro jogo, em 95. Santos 3, Vasco da Gama 5. Um jogo cheio de reviravoltas, de idas, de viradas, de reviradas. E a gente tem essa obra-prima do Juninho Pernambucano. Então, para mim, esse é um momento muito especial. Tá aqui, sem sombra de dúvida, fugindo aí dos momentos mais óbvios. Esse momento tá no meu top 5, tá nos meus 5 momentos de lembrança em celebração aos 126 anos do Vasco. E obrigado ao nosso Reizinho, Juninho Pernambucano, por tudo que você fez. E obrigado por chegar no seu primeiro jogo, o contrapeso do Leonardo, mostrar ali, olha só, se preparem que disso virá muito mais. E felizmente veio. E foi gostoso demais viver tudo que nós vivemos com o Juninho Pernambucano, né? Assim, das maiores, tá entre os 3 maiores ídolos para mim do Vasco, né? Tá tatuado, o amor que eu tenho pelo Juninho Pernambucano está tatuado no meu corpo, né? Relembrando o gol do Monumental, mas esse gol aí contra o Santos, né? Marca a chegada dele, né? O contrapeso mostrando o seguinte: eu vim na mala, mas sentarei no trono. E foi o que aconteceu. Juninho, nosso reizinho, vida longa ao rei e obrigado por tudo que você fez pelo Vasco. Partindo para minha segunda grande lembrança do Vasco, das lembranças aleatórias, isso aqui eu lembro com, assim, muito carinho. Gente, eu tô falando de 1994, eu tô falando do Vasco contratando simplesmente Denner. Quem viveu a década de 90, quem viu futebol na década de 90, sabe o que era o Denner jogando bola. O Denner jogando bola era uma coisa absurda, né? O Denner, quando surge na Portuguesa, no falecido jogo, no falecido Campeonato Paulista de Aspirantes, né? A gente tinha aqui no Rio, olha o Maradona aí, e foi só um jogo do Denner contra o time do News Old Boys, com o Maradona vestindo a camisa 10, tá? Isso aí foi, foi na pré-temporada do Vasco, né? Esse primeiro jogo foi 0-0. Não tivemos, obviamente, gol do Denner. No segundo jogo, a gente tem 2-2. O Maradona não entra em campo no segundo jogo, mas o Denner deixa o dele. E o Denner jogou absurdo.
Mas voltando um pouco ao que eu estava dizendo, quem viveu a década de 90, quem viu o futebol na década de 90, aqui no Rio a gente tinha antes dos jogos as matadas do Denner, gente. Vou falando, vocês vão apreciando o que o Denner fazia com a bola. É, a gente tinha antes dos jogos os júniores jogando, né? Então tinha ali aí ele saindo de campo, né? O Denner. Então tinha o Júnior jogando. Então se tinha Vasco e Flamengo, era Júnior do Vasco e Flamengo, né? A gente conhecia ali, não conhecia pela Sport TV, pela televisão, a gente conhecia ele vendo. Em São Paulo havia o Campeonato Paulista de Aspirantes, que era basicamente jogos do que hoje se convence chamar sub-20, sub-23, sub sei lá o que, né? Quem viu o Denner jogar o Campeonato Paulista de Aspirantes pela Portuguesa, se encantou com o Denner, né? Tem um golaço aí na narração de Silvio Luiz, do Denner pela Portuguesa, que é alucinado. Muitos dizem que esse gol seria anulado pelo VAR hoje, porque no início da jogada o Denner dá aquela mãozada ali. Graças a São Januário não havia VAR naquela época. E aí o Denner jogou muita bola. E o Denner, eu era tão encantado pelo Denner, que eu queria o Denner no Vasco. Era um sonho ter o Denner no Vasco. E em 94, o Denner vem pro Vasco. Vem pro Vasco. E aí, o Vasco faz uma pré-temporada contra o News Old Boys, tendo o Maradona como camisa 10, por quem eu era, sou e sempre serei apaixonado. O Maradona, para mim, foi o maior jogador da história que eu vi jogar futebol. Que eu vi, né? Eu tenho realmente uma paixão exacerbada. Quem me segue, quem me conhece, sabe o quanto eu sou assim fã do Maradona enquanto atleta e acho a figura Maradona uma figura extremamente encantadora, com seus erros, com seus equívocos, com as suas falhas, mas assim, cara que, pra mim, enfim, beleza, depois a gente faz uma live aí sobre Maradona, porque essa aqui é sobre o Denner. E o Maradona ficou encantado com o Denner nesse jogo. O Maradona tá aí, el pibe d'oro, el pibe do futebol argentino, perguntava aos outros companheiros de time: quem é esse pibe? De onde ha venido? De onde ha venido esse pibe? Que é isso? Que é isso que está assim? O Maradona ficou encantado porque o Denner jogou muita bola. Então, assim, o Denner, infelizmente, das dores que o futebol me fez passar, a morte do Denner é uma dor que até hoje me dói muito, né? Pela forma trágica, pelo momento que ele vivia na carreira, por tudo que ele poderia ainda brilhar no futebol brasileiro. E porque ele morre no Vasco, né? Quando a gente tinha tanta coisa para aproveitar ainda e ele tem aquele acidente trágico. E assim, esse jogo contra o News Old Boys, poder acompanhar um jogo de Maradona e Denner em campo, quer dizer, a realização de um sonho de um dos maiores craques que o futebol brasileiro já produziu e que houvesse tido a carreira que teve, seria algo assim, gente. Pensem aí em quem vocês estão pensando. O Denner seria algo daí para muito para cima, tá? Não vou entrar em nomes para não polemizar. Mas pensem nele, pensem neles. O Denner é daí para cima. E aí, eu tenho um ano, né, que o Denner, eu adolescente, 14 anos, o Denner vem pro Vasco, maravilha. Pré-temporada, o Denner vai jogar contra o time do Maradona. Que sonho para aquele jovem, né? O Denner arrebenta no jogo. Maradona fica estupefato com o Denner, com as jogadas do Denner. Aqui tem algumas, né? Mas assim, o Denner, olha essa matada de bola do Denner. Assim, é pro Maradona perguntar, né? Quem é esse moleque? O que é isso? Que é isso que vocês me trouxeram aqui? Aonde eu estou vendo, né? Os jornais da época chegavam a brincar, Maradona vai encontrar o Maradoninha.
Enfim, foi uma. Tá na minha, assim, das lembranças que eu tenho do Vasco, fora das que todo mundo tem, que estão no senso comum. Esse jogo contra o News Old Boys, que eu não vi, eu ouvi pelo rádio, e aí tinha toda aquela emoção do rádio, e depois eu fui ver as imagens, né, os melhores momentos, etc e tal. Não era como agora que você tem streaming por todos os lados, tudo que passa tudo. Então eu não vi o jogo ao vivo, mas só pelo rádio eu tava ouvindo um narrador falar do jogo do Vasco, falando do Denner com a camisa do Vasco e do Maradona jogando contra o Vasco, né? Assim, só seria melhor se o Maradona tivesse jogado com a camisa do Vasco. Isso teria sido realmente um momento épico. Mas o Denner é uma saudade eterna. O Denner é uma saudade do que ele poderia ser no Vasco, do que ele poderia ser no futebol brasileiro e mundial. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas esse jogo é uma lembrança muito maravilhosa que eu tenho, fora as lembranças, como eu disse, tradicionais que todo mundo cita em todos os momentos aí, quando a gente vai lembrar os 126 anos de glórias do Vasco. E vamos chegar à lembrança top one, das lembranças aleatórias, e essa é muito aleatória. Essa é muito aleatória, muito mesmo. Essa só quem viveu futebol ali em 1993 vai lembrar disso. Em 1993, pessoal, a CBF criou um Taça João Avelange. A Taça João Avelange era tipo uma Supercopa Rio-São Paulo, né? Tinha o Rio-São Paulo e era uma Supercopa Rio-São Paulo. Então pegaram o campeão carioca, que era o Vasco, o campeão paulista, que era o Palmeiras, veio o campeão do interior de São Paulo, que era o Mogi Mirim. Pegaram o campeão do. Não era campeão, não, tá, gente? Era o time carioca mais bem colocado, que não fosse um dos grandes, né? O Vasco entrou como campeão, né? E aí entra do Rio só tinha o Vasco mesmo. Não, só tinha o Vasco. Porque teve um torneio Ricardo Teixeira. Olha que loucura. Olha como é que o futebol na década de 90 era muito louco. Teve um torneio Ricardo Teixeira, que era um torneio entre os clubes que não eram grandes do Rio de São Paulo. Era um Rio e São Paulo sem os grandes, né? E aí, quem ganha esse torneio Ricardo Teixeira? O Mogi Mirim contra o Bangu, né? O Bangu era vice, né? E aí, o Vasco já estava classificado porque era campeão carioca, o Palmeiras classificado por ser campeão paulista, iria se pegar o campeão do torneio Rio-São Paulo daquele ano, que por acaso é o Palmeiras também, e aí eles encaixaram o vice do torneio Rio-São Paulo. Aí teve uma discussão, porque se era o vice do torneio Rio-São Paulo ou se era o vice do torneio Ricardo Teixeira. Imagina um troféu Ricardo Teixeira. O Mogi Mirim tem na sua galeria de troféus um troféu Ricardo Teixeira, né? Enfim, ficou esse imbróglio. Não havia previsão na lei, ali no regulamento, dizendo, mas se um time for campeão 2 vezes, o que faz? Não se sabia como era para ter um campeão do Carioca, um campeão do Paulista, um campeão do Rio São Paulo e um campeão da Taça Ricardo Teixeira. Ninguém pensou se algum dos campeões paulista ou carioca fosse campeão do Rio São Paulo, como foi o Palmeiras.
E aí falaram, pô, Bangu ou Corinthians? Bangu ou Corinthians? O Bangu já não tinha mais força naquela época. E aí o Corinthians entra, né? E aí é muito louco esse campeonato, esse torneio João Avelange. Olha, né, coisa de ego, né? Tem uma taça, um torneio Ricardo Teixeira, então o presidente da CBF, que levava ao torneio João Avelange, então o presidente da FIFA, né? No meio do calendário maluco que sempre foi o futebol brasileiro. E aí era chaveamento. Então o Vasco pega o Palmeiras, né? E o Mojimirim pega o Corinthians. Bom, final, todo mundo esperava, final. Vasco e Corinthians, ou Palmeiras e Corinthians, obviamente. O Vasco dá-lhe um sapeca-iaiá no Palmeiras, 3-0, empata depois em 1-1, lá em São Paulo, passa para a final. E o Corinthians empata em 0-0 o primeiro jogo e perde para o Mojimirim de 1-0. E aí vai para a final Vasco e Mojimirim, em 93. E, gente, o Vasco chega com uma moral, né? Deu placar agregado 4-1 contra o Palmeiras, aquele Palmeiras de 93, tá, gente? Lembrando que nós estamos falando do Palmeiras Parmalat de 93, que sai do jejum, né? Depois de mais de 16 anos de jejum sem conquistar uma taça. Palmeiras de 93 sai do jejum na final contra o Corinthians, no Campeonato Paulista. O primeiro jogo é aquele 1-0 que o Viola faz o gol, imita o porco, provoca a torcida, achava que seria mais o jejum. Aí tinha um regulamento maluco, Campeonato Paulista, ficou para a primeira mete 3-0 na final. E aí, como ele ganhou, vai para prorrogação. Aí na prorrogação o Palmeiras faz mais um gol, o Evair de pênalti, ficou marcado aquele gol do Evair, e é o gol que encerra o jejum. E a gente tá falando de um Palmeiras, cara, alucinante, que depois vai ser campeão brasileiro, que no ano seguinte vai ser bicampeão paulista e bicampeão brasileiro também. Então o Vasco dá-lhe um sapeca, o Vasco de 1993, bicampeão carioca. O Vasco tinha no seu elenco Bismarck, tinha no seu elenco o William, né? O Vasco já não tinha mais o Edmundo tinha ido pro Palmeiras, né? Mas a gente tinha ali Jorge Luiz na zaga, Alexandre Torres, filho do capita do Tri, né? Nosso goleiro já era o Germano, né? Quando terminou o Campeonato Brasileiro de 92, o Germano assume, né? O Regis muito mal naquele campeonato, o Germano assume. E aí vai Vasco da Gama e Mojimirim para disputar o infame torneio João Avelange. Primeiro jogo em São Januário, o Vasco vai, para alegria da sua imensa torcida, que fica bem feliz e faz 4-0 no Mojimirim. Porra. Vasco da Gama, né? Pegou o Mojimirim, até então o campeão, que chegou até ali por ser campeão do torneio Ricardo Teixeira. Meteu 4-0 no primeiro jogo. Depois de ter metido 3-0 no Palmeiras Parmalat. E tem empatado. Tem um placar agregado de 4-1 no Palmeiras Parmalat. Primeiro jogo da final do infame torneio João Avelange. 4-0 Vasco. O Vasco vai jogar em Mojimirim com uma vantagem absurda, né? O Mojimirim precisando ganhar uma diferença de 4 gols para levar a partida dos pênaltis. Absurdo, né? Imaginar isso, né? Muito absurdo. Só que o que acontece? Gente, o Vasco leva de 4-0 do Mojimirim na final. Lá na cidade de Mojimirim, o Vasco perde 4-0 e ganha nos pênaltis por 4-3. Essa é a lembrança mais aleatória que eu tenho da minha história do Vasco. Eu comecei a ver aquele jogo com a tranquilidade de quem espera para levantar a taça. E terminou aquele jogo, né, com todos os santos que a minha mãe tinha em casa, uma devota católica, em cima da mesa onde ficava a televisão, dizendo não é possível, não é possível, não é possível. E foi possível. O Vasco levou 4-0 do Mojimirim no jogo de volta. E aí nos pênaltis, né? Essa foi a manchete do Jornal dos Esportes. Valeu a camisa. Vasco campeão. Porque nos pênaltis, depois de perder de 4-0,
de deixar sua torcida absolutamente louca, o Vasco é campeão do Torneio João Avelange. Não confundir com a Copa João Avelange, que equivale ao Campeonato Brasileiro de 2000, em que o Vasco também foi campeão. Então a gente precisa registrar isso. Os troféus com o nome do falecido, do finado presidente da CBF e presidente da FIFA, João Avelange, o Vasco papou todos. Tanto aquele que valeu um Campeonato Brasileiro, como esse que foi louco. Foi louco em existir, né? Foi louco no seu formato, foi louco na bagunça que era o futebol na época, e foi louco na final, porque o Vasco leva de 4-0 do Mojimirim, placar agregado ficou 4-4, e o Vasco vence nos pênaltis, quando todo mundo achava que assim, não, agora o Mojimirim tá com uma mega moral, coisa e tal, mas o Vasco vai lá, consegue por 4-3. O Vasco, a camisa pesa, acho que a camisa do Vasco pesou na hora, a do Mojimirim sentiu a pressão e não conseguiu bater o Vasco, e o Vasco é campeão. E obviamente eu terei que trazer uma lembrança aqui aleatória de um Vasco campeão, porque é esse Vasco que nós acostumamos a ver aos 126 anos da sua história. E esses, para mim, são os top 5 momentos mais aleatórios, fugindo do óbvio, que eu tenho na lembrança do Vasco. Sim, momentos de realmente muita lembrança. Pô, Denner jogando muito no jogo contra o Maradona. Roberto Dinamite fazendo o gol que nos levaria à final de 92, sendo anulado equivocadamente pelo árbitro e ainda levando o cartão amarelo, o maior de todos. Cartão de visitas do nosso rei, Juninho Pernambucano. Lembrança maravilhosa. O gol suado, sofrido do Pimentel contra o Barreira, né? Em que o Pimentel é nocauteado e a bola entra de um jeito que duraram séculos, aqueles segundos até a bola entrar. E esse título, que talvez tenha sido uma premonição, né? De que em 93 ganharíamos a taça, o troféu, o torneio João Avelange. E 7 anos depois nos consagraríamos campeão brasileiro, tetracampeões brasileiros, ganhando a Copa João Avelange. Ou seja, o finado João Avelange, polêmico João Avelange, quando tinha troféu no nome dele, o Vasco ia lá e papava. Ganhamos, né? Então, gente, esse foi o 15º episódio do nosso canal Vasco para Poucos. Agradecendo muito ao nosso patrocinador, Viveiros Palermo Advogado. Entre em contato com eles e peçam ajuda, auxílio. Vejam como resolver suas causas jurídicas com um escritório que vai te tratar com integridade, com competência e com muito respeito. Com o apoio da Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão. Sigam Freud _irônico no Twitter. Sigam o Vasco para Poucos no Instagram. E, obviamente, por favor, se inscrevam no nosso canal. Se inscreve, deixa seu like, compartilha essa live com quem não viu, ativa o sininho, porque nós vamos sortear um corte de cabelo gratuito na BZ São Cristóvão. E se você quiser ir lá fazer barba, cabelo, bigode, ter uma resenha muito maneira com uma galera muito gente boa e tomar um chopp 0 grau delicioso, procura lá, fala que você ficou sabendo da BZ São Cristóvão aqui pelo canal Vasco para Poucos. E eu agradeço demais a sua presença nessa celebração ao aniversário do Vasco da Gama. Agradeço demais a todos que estiveram aqui com a gente, a quem curtiu, a quem se inscreveu, a quem comentou, a quem recomendou, a quem compartilhou. Agradeço muito. Novas edições estarão no ar em breve, a qualquer momento. O Vasco para Poucos está aqui. O Vasco é de todos. O Vasco é o clube do povo. O Vasco é para todos. Mas os debates que nós temos aqui é para poucos. É para quem quer debater o Vasco com paixão no coração, mas com frieza no pensamento. Então a gente se encontra na próxima edição. Obrigado, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.